Fala rapaziada, beleza? Gente, hoje nós vamos falar sobre ondas eletromagnéticas. Primeiro eu preciso falar da geração, né? Fazer um resuminho da geração dessas ondas. Essas ondas eletromagnéticas, elas são geradas nada mais nada menos por movimentação de cargas. Então, posso pegar aqui um elétron e movimentar esse cara para cima e para baixo. Quando eu movimento ele para cima e para baixo, né, ele vai ser acelerado para cima, desacelera, desce de novo, acelera, desacelera. Essa movimentação, essa agitação de cargas vai gerar uma perturbação no espaço que a gente vai chamar de ondas eletromagnéticas. Então, essas ondas eletromagnéticas têm uma natureza que acontece, é uma perturbação que acontece devido à movimentação de cargas elétricas. Não é à toa que o nome é eletromagnética. Daí eu posso estudar a geração e a movimentação aqui dessa carga e a geração de dois campos. Então, quando eu movimento essas cargas, eu acabo gerando dois campos oscilantes. Esses campos são um campo elétrico e um campo magnético. Então, esses dois campos eles são gerados a partir da movimentação dessas cargas. E é interessante notar que eles sempre são perpendiculares entre si. Então, se o campo elétrico está se movimentando aqui na vertical, o campo magnético vai estar na horizontal e vice-versa. Porque eles são perpendiculares. Se eles são perpendiculares, eles formam aí 90 graus entre si. Tá? Então, aquela representação de onda eletromagnética como senoide, essa representação está um tanto quanto equivocada. Tá? A gente usa ela de forma didática, mas as ondas eletromagnéticas da forma simples têm que ser representadas por essa figura aqui, mais ou menos essa figura aqui do lado que eu estou mostrando para vocês. Beleza? Uma coisa interessante sobre essas ondas é que a velocidade delas pode mudar dependendo do meio. Então, dependendo do meio, essa velocidade muda, mas no vácuo, todas essas ondas têm a mesma velocidade. Então, uma coisa importante de se notar que sempre no vácuo, todas as ondas têm a mesma velocidade, que é a velocidade da luz no vácuo, né? Que vai ser 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Elas têm a mesma velocidade, mas a gente consegue dividir essas ondas por faixas de frequência. Daí eu tenho o nosso espectro eletromagnético. Esse espectro eletromagnético ele vai fazer uma divisão das ondas por faixa de frequência. Então, eu pego algumas faixas de frequência, divido ali e dou um nome para essa faixa. Por exemplo, se uma onda tiver 2,10 elevado a sexta MHz aqui nessa faixa, quer dizer que eu tenho uma onda de rádio. Aí assim eu vou dividindo. Se eu tiver ondas com frequência altíssima, na ordem de 10 elevado a 26, eu tenho raios gama. Então assim eu vou dividindo as ondas. Esse espectro é interessante que ele mostra algumas aplicações de acordo com a faixa de frequência da onda. Claro, se eu mudei a frequência, eu estou mudando também o comprimento de onda. Tá? Então, frequência e comprimento de onda, inclusive, são grandezas inversas. Né? Se for lembrar lá da equação geral da onda, é a equação do V, lambda F, o comprimento de onda e a frequência são grandezas inversas. Se eu aumentar uma, eu diminuo a outra, né? Para manter a velocidade constante lá no meio. Tá? Então, algumas características de cada onda aí, eu tenho ondas de rádio. Onde é que eu uso isso? Geralmente telecomunicações, né? Transmissão de TV, transmissões de rádio, né? Daí vem o nome ondas de rádio. Micro-ondas, tu tem aí Wi-Fi, algumas TVs via satélite. O infravermelho são ondas de calor. Sempre que a questão falar de infravermelho ou falar de calor, faz logo associação. Infravermelho são ondas de calor. Então, se eu tenho algo que tá transmitindo calor para outro corpo, eu tenho uma radiação aí na frequência do infravermelho. De todas as ondas aqui, tem uma só que eu consigo ver, tem uma faixa que eu consigo ver, que é a luz visível. Ó, essa faixa aqui da luz visível é a única que eu consigo ver. Então, o rádio consigo ver? Não. Micro-ondas? Não. Ultravioleta? Não consigo. O raio-x? Não, nem raios gama. Então, só essa luz visível eu consigo ver. Aí tem as cores, né? Vermelho, alaranjado, amarelo, azul, verde, violeta, né? Por aí vai. Eu acho que eu não falei na sequência certa, mas são mais ou menos essas cores. Aí a cor vermelha é de menor frequência, a cor violeta é de maior frequência. Aí daí, a partir da luz visível, nós vamos entrar em ondas que são um tanto quanto perigosas. A gente chama essas ondas perigosas de radiação ionizante. Então, a radiação não ionizante são ondas que não são perigosas para a nossa saúde.
Então elas não vão causar nenhum mal para a saúde. Então, tu ficar com o telefone no teu ouvido lá o dia todo, vai te fazer mal? Cara, depende do teu, talvez pro teu aparelho auditivo, né? Mas falando de radiação, não vai. Porque essas radiações do telefone tá mais ou menos aqui em micro-ondas, ondas de rádio. Então são ondas que não são ionizantes, elas não são capazes de ionizar o átomo os átomos do teu corpo. Ah, já a partir do ultravioleta, eu tenho sim radiações ionizantes, então elas podem causar algum mal, inclusive elas são responsáveis aí pelas neoplasias, né, pelo câncer. Elas causam câncer. Da ultravioleta, eu vou citar aqui para ti a UVA, a UVB, a UVC, tá? Todas essas ondas de ultravioleta aí, elas são ionizantes, então elas causam câncer. Se ficar muito tempo exposto aí sem protetor solar, pode ter câncer de pele. Os raios-x. Raios-x são aquela radiação que a gente usa para verificar o osso, né? Ver se o osso está quebrado e tal, para fazer aquela radiografia, aquela famosa chapa, né? Só que essa radiação em em um tempo muito alto de exposição, ela pode ser ionizante. Então, por isso que quando tu tira um raio-x, é só naquela hora e acabou. É bem provável que o próximo só vai ser daqui a 6 meses e tal. Tanto é que o cara que está operando a máquina, ele fica atrás de uma parede de chumbo lá para se proteger da radiação, porque sim, é uma radiação ionizante. Aí tu tens aqui também os raios gama, né, depois, que são os raios com maior poder de penetração da matéria. Então, são bem perigosos, são as radiações que têm a maior frequência, os raios gama. Então, são extremamente perigosos, matam quase que instantaneamente. Aí tem lá, a gente pode trazer um pouquinho para o fenômeno da radioatividade, né? Um átomo, quando ele é radioativo, ele emite radiação na ordem lá dos raios gama, uma radiação de alta frequência e por aí vai. Então é interessante a gente fazer essa associação de cada tipo de onda para uma aplicação. Então, como é que o Sol, as ondas que o Sol emite para a Terra? Bom, tem parte os visíveis, tem o infravermelho, tem o ultravioleta e algumas outras radiações. Mas qual consigo ver? Eu consigo ver só os visíveis. Qual causa câncer? Do Sol, o VA, o VB e o VC, né? Que são as radiações aí ultravioleta, tá bom? Então, sempre fazer essa comparação que é bem interessante, beleza? Então, gente, por hoje é só e até a próxima. Valeu!